Ok. Nós vamos iniciar um trabalho um pouquinho de conhecimento, porque eu sinto que quanto mais a gente entende o corpo, mais profundo fica a nossa percepção, nosso entendimento daquilo que a gente tocou. Então eu vou trazer um pouquinho mais de entendimento, de conhecimento para vocês, para a gente fazer o próximo exercício, ok? Eu vou falar sobre dor. Eu trouxe para vocês a coluna. Eu não sei se alguém daqui nunca tinha visto uma coluna antes. Primeira vez? Já conhece? Já é familiarizado com a estrutura? Então nós temos aqui, né, as vértebras. Nós temos os discos intravertebrais, que é uma almofadinha, uma molinha que absorve os impactos. Nós temos o último osso da coluna, o sacro, mentira, porque tem o cóccix, então é o penúltimo, né? Mas ele é uma fusão, né, de várias vértebras, é um bloco. O cóccix é um ossinho lá no final, que fica apoiado no quadril. Então, para dançarino, essa região aqui, a gente entender e ter uma visão é muito importante, tanto como dançarino, quanto quem está pensando em ajudar ou liberar alguém, tá? Porque a coluna encaixa, dá para ver o encaixe aqui, ó, com o quadril? Existe esse encaixe, não sei se eu consegui virar muito, mas existe um vãozinho aqui, ó, e aqui existe o lugar que todo mundo sofre, ou maioria, ou 99% sofre ou já sofreu alguma vez na vida, que é o nervo ciático, que sai da lombar e daqui dessa região do sacro, e passa aqui e aí vai para a perna. E a gente tem um músculozinho aqui muito chato que se chama piriforme. Piriforme, ele é pequenininho e ele tá na questão de rotação da perna, ele envolve esse movimento de rotação da perna. Ele está no meio do glúteo, e quando a gente tem esse músculo muito apertado, o nosso nervo ciático está bem no meio dele. Aí o piriforme faz assim, ele fica tenso, porque a gente dançou demais, porque a gente fez muita coisa, ele pega esse nervinho, gente, aí ele prende, ele esmaga. Aí o nervinho fica igual, sabe a dor de dente? Às vezes ele fica lá mandando um sinal para a coluna. Falando, ai meu Deus, tô preso. E aí você tenta fazer um movimento, aí o nervo não consegue alongar, aí ele irrita lá porque ele tá sem mobilidade. E a gente consegue ajudar a relaxar dependendo como a gente dança, tá? Como a gente faz os movimentos com o outro, como a gente tá na nossa base do Zuki. Quando a gente faz uma base do Zuki com muita atenção no glúteo e no quadril, pode tensionar mais. Se a gente tem uma base que a gente relaxa o quadril, que é o que a gente vai treinar também, que eu dei ontem na aula básica, eu vou trazer um pouquinho para vocês para a gente experimentar, é a hora que a gente consegue liberar essa rotação, que a gente começa a dar um respiro nessas articulações, e ela é muito importante, tá? Por isso que eu estou citando e trazendo o nervo ciático e o piriforme aqui. Né? Não tem dançarino que não usa demais a perna, né? Quanto mais a gente se apaixona, mais a gente faz aula, mais a gente quer em congresso, mais a gente fica horas em pé, e é o que mais sofre no fim do dia, né? É essa região que afeta muitas vezes o joelho. Tem gente que tem dor de joelho, mas não é o joelho. É o ciático que está travado, que tensiona a cadeia muscular, aí o joelho fica no meio tenso e a gente vai dobrando e aí começa a estressar. Mas quando a gente relaxa o quadril e o glúteo, muitas vezes o incômodo do joelho vai embora, tá? Às vezes é reflexo disso. Claro que tem desgastes e lesões, não minimizando, né? Lesões de joelho. Mas é importante entender o quanto interfere dor no pé, dor no calcanhar, fascite plantar, muitas vezes está aqui por conta da raiz do nervo ciático. Lesões antigas de torção de pé, a gente torce o pé, o nervo que está conectado, às vezes pega aqui no glúteo, traciona a raiz, e às vezes uma torção de pé que os ossinhos não estão bem, que deixa tudo tenso aqui, aí começa a dar problema no pescoço. Por quê? A gente torce o pé, tensiona aqui, o nervo está puxando para esse lado, a musculatura está compensando, o nosso pescoço está querendo ir para lá, e a gente fala assim, opa, a gente faz o quê? Tensiona o outro lado para deixar a nossa coluna ereta, né? Então a gente começa a gerar compensações, que é muita tensão no pescoço, e quando vê tem torcicolo. Então no trabalho que eu faço de terapia manual, eu já consegui tirar torcicolo, sem tocar lá, liberando o tornozelo, o nervo ciático. A pessoa mexeu, a pessoa falou, nossa, o que aconteceu? Sumiu. Né? Então entender a complexidade que o corpo tem e o quanto a nossa dança num corpo que tem memórias pode interferir, né? Então perceber o companheiro, se ele já está no fim do baile, já dançou todas, né? E saber que a gente pode proporcionar algo que é relaxante, que vai abrir espaços, em vez de tensionar mais,
ok? Pode mudar a forma com que essa pessoa vai embora para casa e como ela vai dormir depois. Perfeito? Então, além de falar aqui do finalzinho da coluna, eu vou falar para vocês também, que é o que a gente vai trabalhar bastante, que a nossa medula, ela fica aqui no meinho, tem um canal, que não tá dando para ver o canal, mas é um espaço, se vocês nunca viram o corpo da vértebra, ela é uma bola assim, que tá o disco, aí tem um buraco, e aí vem esses espinhos aqui, que é a nossa, que a gente consegue apalpar e sentir, esses ossinhos, né, para fora. E a medula sai do cérebro, ó, tá o finalzinho dela, conectado total com o nosso cérebro, e daqui, esse canal, saem esses bracinhos em todas as vértebras. Então, o que são esses bracinhos de nervo? São informações que vão fazer o nosso corpo se movimentar, se conectar aos músculos, aos órgãos, tá tudo conectado. Esses nervos saem, né? A gente tem na caixa torácica nossos órgãos vitais, e se a gente tem dentro da nossa caixa torácica um órgão que está denso, tenso, ele vai interferir na medula, que vai interferir na parte neuromuscular, na parte do esqueleto, enfim, é tudo conectado. E é isso que a gente vai trabalhar no próximo exercício, é a intenção do toque para avaliar a caixa torácica, por isso que eu quero trazer isso para vocês, tá? Antes da gente iniciar a atividade, último detalhe que eu quero trazer para vocês, quando a gente tem dor no corpo, é que eu tô suada aqui, quando a gente tem uma dor no corpo, às vezes a gente acha que é tudo muscular, né? Ai, deixa eu apertar aqui o músculo, né? Tá tenso. Mas eu quero que vocês entendam que existem 5 tipos de dor. Tem a dor que está relacionada à parte visceral e não é o muscular. Claro que vai interferir, né, na parte muscular e no esqueleto, mas às vezes a origem é um órgão que está sem mobilidade, está estressado, que já teve algum trauma lá, a gente está muito nervoso, as nossas emoções interferem diretamente nesses órgãos. O nosso corpo protege o órgão, aí fica rígido e aí a gente não mexe e aí tem uma compensação muscular. Mas não adianta fazer massagem. Por quê? Porque vai voltar, porque o problema é mais interno, ok? Então, normalmente esse órgão fica sem mobilidade, gerando estresse, ele fica às vezes fora de eixo e ele vai gerando às vezes lesões de manguito rotador, mas é o fígado que está preso do outro lado, que está tenso, a gente tem um ligamento nele interno por dentro das costelas, que é o triangular, enfim, não entrando muito em detalhes, mas um fígado tenso, preso, não deixa o nosso braço levantar, por exemplo, liberar o fígado, a pessoa fala, nossa, sumiu a dor do ombro. E era o fígado a origem, tá? Então, nosso trabalho no Zuki é todo aqui, não é? Ah, que lindo, Zuki, ondulação. Ele faz mágica para essa parte visceral. Ele ajuda a voltar à mobilidade. Quando ele é com o toque que ajuda para isso. Quem já teve uma dança que em vez de relaxar foi ficando mais tenso, e foi doendo mais e mais começou a puxar o pescoço? Por conta disso, porque dentro a parte visceral não estava móvel, ok? Então, é isso que a gente vai trabalhar para avaliar. Eu falei que eram 5, né? Então, a visceral é uma origem de dor. A parte músculo-esquelética é outra origem de dor. Se você tem uma lesão, torceu, tá desencaixado esses ossinhos da coluna, a gente faz um movimento, tá muito tenso, tá fora. Uma parte visceral protegida desalinha também a coluna e aí é uma soma de lesões, tá? Com os movimentos relaxantes, soltando os ligamentozinhos aqui, ela volta, mas pode ser que piore. Existe a possibilidade de, por exemplo, uma lesão visceral partir de uma emoção? Vamos supor que a pessoa está aqui, aí ela fica desconfortável, e aí fica nervosa, e aí ela lesiona o fígado ali naquele instante, já vai tensionando, tipo, existe isso? Exato. Os órgãos, eles são totalmente conectados com as emoções. A maioria dos estresses que a gente tem visceral e desconforto, azia, má digestão, parte intestinal, ela tudo é relacionada com a parte emocional nossa, como a gente está digerindo o nosso dia, aí tensiona a garganta e vai intencionando tudo, é músculo, né? O coração é um músculo, ele altera, dá palpitação, tudo é emocional. Na realidade, as causas, claro, tem doenças congênitas, tem doenças nos órgãos, malformação e etc, né? Bactérias que interferem, tem outros fatores, mas o nosso emocional interfere para que aquilo apareça como sintoma. Às vezes a pessoa tem aquela malformação e vive a vida inteira bem.
né? E consegue muitas vezes ver bem. O nosso estresse emocional vai afetar e agravar aquilo que pode ser que já esteja, né, como uma doença mesmo agravada ou uma malformação, ok? Mas as emoções, elas geram esse estresse. E não é que lesionou o fígado. Na realidade, ele está estressado, ele está mais denso, ele começa a enrijecer, ele começa a trazer uma proteção externa. Ele às vezes não tem lesão nenhuma, ele só não está relaxado, fluido e com boa mobilidade. Não necessariamente tem alteração de função, tá, gente? Isso a gente está falando energeticamente, onde a gente tem uma tensão e o estresse, ou está relaxado e bem e gastando pouca energia. Então a gente vai falar muito disso, tá? Muita energia, pouca energia. Na realidade, a gente não está falando de algo tão sutil que fala assim, eu vejo energia, eu não vejo energia, é muito místico. Energia a gente está falando em quantidade de gasto mesmo energético muscular que as células precisam. Então, quando a gente está denso, a musculatura está contraída, ela tem um desgaste energético muito maior, ela está consumindo nossa energia, né? E quando está relaxado, está fluido, não. O corpo está mais tranquilo, ele está usando o mínimo necessário para a gente passar o dia, que é o ideal, ok? Outro tipo de dor é a dor vascular. Às vezes a gente tá com os vasos, artérias, né, que não estão bem, às vezes eles também inflamam, ficam densos. A emoção também pode interferir na parte vascular, mas tem lesões que a gente já tem, hábitos, né, se é sedentário, se não é, posições que a gente fica o dia inteiro. Então isso afeta a parte vascular. E o último é o psicogênico, que chama, mas é o quanto as dores são interferidas pelas nossas emoções. Então, às vezes, algo que não é uma lesão, mas nosso corpo, a gente está no estresse, a gente nunca relaxa, a gente está tão preocupado, nosso emocional teve uma perda, está muito triste, que afeta os órgãos, ele vai inflamar muito mais o nosso sistema, aquele músculo que está um pouco tenso, é tipo 10 vezes mais. Porque emocionalmente a gente não está bem. Então, normalmente existe essa associação. Mas, normalmente, o psicogênico, quando é bem exacerbado, às vezes ela não tem uma lesão muito grave. Ela tem mais um estresse generalizado, um sistema nervoso totalmente estressado, que não relaxa. Ok? Os 5 são psicogênico, a parte visceral, a parte vascular, neuromuscular e os nervos. O sistema nervoso também com lesão vai gerar dor. Eu acho que eu não tinha falado, né? Da parte do sistema nervoso. E na maioria das vezes é uma mistura de tudo isso, né? Eu acredito que é muito difícil não ter só um. Mas entender que a origem vem de lugares que às vezes não é aquela que a gente tá ali só achando que tá tenso. Vamos apertar o músculo, vai acabar. Às vezes não vai na massagem toda semana. A massagem super me ajuda. Mas eu faço toda semana, né? Então, quer dizer, alguma coisa está acontecendo que o corpo não está dando conta, ok? Aí, antes de eu dar tchau para a coluna, tem essa coluna que tem uma hérniazinha de disco para a gente entender também as hérnias, que a pessoa pode viver muito bem sem dor, com uma hérnia desse tamanho. Porque o que afeta ter dor é se a hérnia encosta e pinça um nervo ou não. Então, às vezes a pessoa fica preocupada, às vezes nem sabe que tem, vive a vida inteira, vai descobrir lá na frente 2 hérnias, né? A hérnia, ela gera uma proteção e às vezes o corpo para de se movimentar e a gente começa a estressar em outros níveis, aí começa a ter outros desgastes e outros problemas, né? Mas entender que se a gente tem um movimento saudável, essa hérnia com o tempo, dizem que em até 2 anos ela pode ser reabsorvida. Quem não fuma, não bebe, né, álcool, não consome, o corpo ele consegue melhorar esse quadro, corrigindo os movimentos, né? A terapia manual que eu faço também, a gente consegue melhorar isso. Então, eu tenho paciente, tem pessoas que eu já dancei que está travado, sempre tem dor, e às vezes só de ajudar a pessoa naquele ponto específico que está bloqueada, ajudar ela a relaxar, a pessoa fala assim, nossa, às vezes eu preciso fazer alongamento, sei lá, meia hora de alongamento para aliviar ou muito mais, eu fico travado, preciso tomar remédio, dormir, e você conseguiu aqui em 2 danças, sumiu. Né? Então muda quando a gente às vezes consegue liberar uma tensão que está ali, ok? Alguma dúvida antes de sair do teórico?